Meus amigos, muito obrigado pela visita de todos. A história de hoje me foi enviada por um outro amigo americano e foi escrita e narrada com a melhor intenção de agradá-los. Que Deus abençoe a todos nós. Inexplicável boa noite, com a colaboração do meu amigo Sam. Sentada na sala do apartamento em que vivia, Grace pensava o que fazer para ocupar o tempo durante as 3 semanas de férias que apenas começavam. Tudo o que pensava já havia feito no ano anterior, ou não lhe agradava a ideia. Visitar parentes ou lugares conhecidos não queria. Depois de pensar por algum tempo, resolveu fazer algo que jamais havia feito: pegar a estrada e dirigir sem destino ou hora de voltar. E horas depois, dava início à sua aventura, deixando para trás a sua pequena e linda cidade. Agora à sua frente, a paisagem era uma só, desértica e igual. O vento fresco soprava o seu rosto, dando-lhe uma sensação de liberdade, alegria e controle. E seguia. Os quilômetros avançavam, assim como as horas. Por volta das 6:30 da tarde, avistou um simples motel ao lado da rodovia, cujo nome na placa, sobre o teto, dizia Boa Noite. E resolveu parar para descansar. Estacionou o carro e dirigiu-se à portaria, onde foi atendida por um simpático idoso. Depois de pagar pela noite, o idoso lhe entregou a chave do quarto número 999. Curiosa, Grace perguntou o porquê do número tão alto, se aquele motel não parecia ter mais que 20 quartos. O idoso, com um sorriso acanhado, lhe respondeu que aquele era um quarto especial, reservado a pessoas especiais. E sem mais conversa, Grace retirou sua mala do carro e dirigiu-se àquela Special Room. No estacionamento, apenas o seu carro, dando a parecer que era a única cliente da noite. Abriu a porta e entrou. No quarto, havia apenas uma cama de casal, 2 criados com um telefone e um abajur sobre um deles, uma mesa com uma pequena televisão e um guarda-roupa vazio com vários cabides. Ao lado da mesa com a televisão, pousava a figura imponente de um índio esculpido em madeira. No banheiro, além da pia, do vaso sanitário e do chuveiro, havia uma estranha caricatura de olhos esbugalhados desenhada na parede. E depois de um banho quente, deitou para assistir televisão e descansar. O dia seguinte prometia ser bastante interessante. Pelo menos era o que Grace pensava. Mas a noite apenas começava. Ligou a televisão, porém em todos os 6 canais existentes passava o mesmo filme de terror. E como não gostava daquela classe de filmes, virou para o lado tentando dormir. Minutos depois, o telefone disparou no ruído alto e assustador. E rapidamente atendeu, mas não ouviu ninguém. Apenas um barulho estranho de gritos e pancadas, como se alguém tivesse sendo torturado. E permaneceu ouvindo assustada, preocupada, esperando que alguém dissesse alguma coisa. E pouco a pouco, foi arregalando os olhos ao perceber que na televisão um idoso cortava o que parecia ser partes humanas, produzindo o mesmo barulho e gritos ouvidos no telefone. Que susto! Que horror! E horrorizada, baixou o telefone e desligou a televisão. Aquilo não podia ser real, pensava. No entanto, para aumentar o susto, a TV voltou a ligar mostrando a mesma imagem assustadora. E não contendo mais o medo, levantou-se e virou a televisão contra a parede, baixando o volume. E mais uma vez, o telefone tocou e ela atendeu.
Do outro lado da linha, uma estranha voz disse murmurando que ela não devia ter feito aquilo. Mas antes que ela dissesse alguma coisa, a ligação foi desconectada. E pouco a pouco, Grace viu que a televisão girava lentamente sobre a mesa, parando na mesma posição de antes, com o mesmo volume e imagens. O medo de Grace agora era quase insuportável. E aterrorizada, levantou e dirigiu-se à porta no intuito de abandonar aquele maldito motel. Mas não foi possível. A porta não abria. Abriu as cortinas da janela com a intenção de sair por ali e, para seu desespero, viu que o idoso estava do lado de fora com o avental de açougueiro todo ensanguentado. Que pavor! Desesperada, assustada e chorando, voltou a fechar as cortinas e correu ao banheiro buscando por uma outra alternativa. Mas qual? Não havia outra saída. Retornou ao quarto sem saber o que fazer. Quem era aquele idoso? Seria aquele o seu fim? Não podia ser. O índio no canto do quarto agora parecia sorrir um sorriso simplesmente apavorante. Seus olhos pareciam arregalados e horripilantes. E mais uma vez, correu para o banheiro trancando a porta às suas costas. Sentada no vaso, permaneceu por horas chorando, pensando e implorando a Deus por misericórdia. Em certo momento, ao olhar para a estranha caricatura na parede, observou aterrorizada que seus olhos moviam e piscavam. Alguém parecia lhe observar do outro lado da parede. "O idoso!" exclamou Grace. "Maldito velho!" gritou saindo do banheiro ao mesmo tempo que ouvia sua horrível gargalhada. Parada em frente à televisão, trêmula dos pés à cabeça, Grace viu o idoso aparecer lentamente, olhando em direção à câmera. E depois de um sorriso demoníaco, virou as costas e voltou à mesa, dando continuidade ao seu horrendo trabalho. Cada corte era acompanhado de gritos simplesmente horríveis. E enquanto o idoso trabalhava de costas para a câmera, Grace pegou as chaves do carro e, sem fazer barulho, caminhou das pontas dos pés até a porta. E, tentando controlar a tremedeira, girou a chave e, graças a Deus, abriu a porta. Sem perder nem um segundo, entrou em seu carro e o ligou. E naquele instante, o idoso apareceu ao lado da sua janela, sujo e assustador. Gritando desesperadamente, Grace deu uma violenta ré, seguida de uma forte acelerada, deixando na poeira aquele maldito idoso e seu horripilante motel. Graças a Deus. E dirigiu. Poucos quilômetros depois, avistou um posto de gasolina, onde parou para pedir por socorro. E entrou correndo, assustando a todos que ali se encontravam. Entre eles, um policial, que, notando seu pavor, se aproximou perguntando o que havia acontecido. Grace, quase sem fôlego, lhe contou do ocorrido em trêmulas e pausadas palavras. Depois de ouvir sua história, o policial lhe perguntou de que motel se referia. E ela lhe disse: "O Boa Noite." E pouco a pouco foi se acalmando. Minutos depois, o policial pediu a Grace que a acompanhasse até aquele lugar. E, acompanhada dele e de várias outras pessoas, retornou ao motel. Ao chegar no estacionamento, Grace não podia acreditar no que via. À sua frente não existia motel. Apenas os restos incinerados do que antes havia existido naquele local. Soluçando, Grace tentava dizer alguma coisa, mas não conseguia. E, aproximando, o policial lhe disse que aquele lugar havia pertencido a um assassino em série e que havia sido queimado anos antes depois da sua execução. E que não podia compreender o que havia ocorrido. Mas Grace não se dava por convencida. Afinal, não estava louca e sabia o que havia sofrido. De pé, ao lado do carro, ainda podia ouvir, sentir e ver todo aquele terror inexplicável. E olhando para os escombros, também pôde confirmar sua experiência
ao ver os restos de uma cama parcialmente queimada, assim como sua mala, que havia deixado para trás, com todos os seus pertences. Meus amigos, se vocês gostaram, por favor compartilhem com familiares e amigos. E se sabem de alguma história e gostariam de ouvir aqui, por favor, entre em contato. Te cuida e muito obrigado.